Nas Sagradas Escrituras nós encontramos mais de 10.000 promessas de amor por nós. Promessas de Deus se derramando de amor por nós. Também nós encontramos 365 vezes a expressão não tenhas medo, não temais, eu estou contigo. É como se o Senhor estivesse nos falando, tenha fé, eu te amo, eu não vou te decepcionar, eu não vou te abandonar. Mas também está dizendo, coragem, eu estou contigo, bora lá, você vai vencer. Nós encontramos na Sagrada Escritura muitos personagens que tiveram suas vidas mudadas, né, da água para o vinho. Personagens que tiveram, assim, na vida deles milagres estupendos. Mas desses personagens sempre é exigida a fé, ou quase sempre é exigida a fé. Dois personagens eu gostaria de destacar aqui, à luz dessa palavra de hoje, do Evangelho, que está no livro de São Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25, de dois personagens que também foi exigido a fé. O primeiro deles é Zacarias. Zacarias, o pai de João Batista. E a diferença, né, nós contrastarmos com a fé de Maria. Zacarias, ele era o sumo sacerdote, a palavra de Deus, a palavra que diz que ele era irrepreensível, ele era justo, ele e a esposa dele eram justos diante de Deus. Justo quer dizer santo, são pessoas que seguiam os mandamentos. E olha que para seguir os mandamentos e os preceitos judaicos não é fácil. Eles eram irrepreensíveis, então eles vinham de uma linhagem sacerdotal. E naquele ano, né, Zacarias, a função dele como pontífice, como sumo sacerdote, era apresentar a oferta, né, a Deus, a oração a Deus, né, de expiação ou propiciação. Desculpa que eu não engasgou aqui, propiciação. Que era o sacerdote que uma vez por ano ele apresentava esse sacrifício para Deus, né? Ele entrava naquele local que só era permitido aos sacerdotes, né? Que é naquele véu do templo, e ali estava a Arca da Aliança. Dizem que se amarrava uma corda na cintura desse sacerdote, que se ele não voltasse, então puxava-o para fora, porque se a sua oração não agradasse a Deus, ele morreria diante da Arca da Aliança. Bom, isso nunca foi provado, mas enfim, é para dar uma demonstração do quanto é importante, do quanto aquela oração era importante. E Zacarias, sendo um homem santo e irrepreensível, né, ele está diante de Deus como pontífice, pedindo pelo povo. O anjo vai dizer para Zacarias, a tua oração foi ouvida, mas a oração do sacerdote, Zacarias não foi lá para pedir um filho, não, até porque ele já tinha até desistido. Veja, se ele falou que já estava muito velho, e de fato já estava muito velho, a esposa dele já estava muito velha, como que ia ter filho? Ele foi lá para pedir pelo povo, pedir o perdão dos pecados, pedir a remissão, a salvação do povo. E o anjo afirma que a oração dele foi ouvida. Foi ouvido como? Enviando João Batista, que iria preparar um povo bem disposto para então, sim, a chegada de Jesus Cristo. É por isso que nós temos que ter em mente que muitas vezes nós pedimos algo para Deus e Deus nos dá outra coisa. E no momento, muitas vezes, a gente não entende. E somente depois a gente vai entender que o que Deus nos concedeu através da sua oração foi muito maior do que aquilo que nós pedimos. Sabe, para o médico, não adianta a gente ir lá e pedir para o médico, se a gente tiver uma doença grave, olha, me dá um remédio docinho. Não, o médico sabe o que você precisa. Assim é com Deus também. Ele sabe o que nós precisamos e não o que nós queríamos. Entende? Então, o anjo anuncia para Zacarias que ele seria pai. Zacarias, como sumo sacerdote, como pontífice, com toda aquela fé, ele não deveria duvidar. Ele estava na presença do anjo. Mas ele pediu: que sinal eu terei? Pois, afinal de contas, nós estamos velhos já. Humanamente falando, fisicamente, seria impossível ser pai naquele momento, naquele estado de vida que eles estavam.
Então o anjo deu o sinal, você vai ficar mudo. Esse era o sinal para confirmar. Imagine um sacerdote mudo. A única coisa que ele pode fazer é as orações, mas ele não pode profetizar, ele não pode pregar. Sabe, quando eu e você, como sacerdotes da nossa casa, da nossa família, nós perdemos a fé, nós ficamos mudos. A palavra aqui do grego, ela tanto pode significar mudo como surdo. Quando a gente perde a fé, quando a gente não tem fé, a gente fica surdo para as coisas de Deus e também não anuncia as coisas de Deus. Nós sabemos que a remissão de Zacarias foi quando nasceu, né? Não está nesse evangelho, mas está no outro evangelho, que quando nasceu ele, então foi consultado para qual nome seria dado a João, e ele escreveu numa tabuinha, o nome dele é João. Ali a língua dele se soltou, porque finalmente ele teve a fé, não só de que o menino nasceu, mas de que esse menino realmente seria a causa da alegria de muitos, né? A libertação de muitos. Então Deus deu a ele, concedeu novamente o dom da fala. É preciso que nós tenhamos fé para que nós não sejamos mudos. Como eu disse, a fé entre Zacarias e Maria é muito diferente, porque Maria acreditou na hora. Maria inaugurou a fé em Jesus Cristo. E é essa fé, através dela, que nós temos que buscar. Peça para Maria que trouxe Jesus para que aumente a tua fé todos os dias. Aumente a tua fé já nesse Natal. Deus te abençoe.